Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai falar sobre a corte imperial na China antiga. Já se passaram alguns meses desde que uma garota de 17 anos, conhecida como Mao Mao, foi sequestrada e forçada a trabalhar como criada de baixo escalão no palácio do imperador. Ainda assim, ela consegue manter esse seu espírito curioso e pragmático, planejando trabalhar até que seus anos de servidão acabem. Só que a questão, ela acaba se envolvendo em várias intrigas, né, que acabam arrastando ela para um nível superior, como provadora de comida, de veneno, né? Ela prova as comidas e checa se, se tem veneno ou não. E é basicamente isso que ela faz. Estou falando de Diários de uma Apotecária. Então, já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Mal Mal estava na clínica lá com o médico charlatão e o Luomen, que é o seu pai, né, o seu pai adotivo no caso, que estava comendo comida de gato. O próprio Luomen estava comendo comida de gato. E ele iria escrever uns avisos que ele antes, quando ele trabalhava ali dentro do palácio interno, né, quando ele trabalhava ali dentro do próprio palácio interno, ele tinha escrito esses avisos porque ele sabia o que era bom e o que não era bom para uma pessoa usar, né, durante uma gravidez ou se aproximar de pessoas grávidas ou que causariam alguma coisa ruim na pessoa. Então, fazem 20 anos que ele foi expulso ali do palácio interno, só que como a própria Gyokyo está passando por meio que um parto pélvico, né, um parto pélvico, vai ter um parto pélvico, por quê? Porque a criança acaba que tá do lado errado. A cabeça normalmente de um bebê, ele tem que sair por baixo. E no parto, e no caso do parto da Kyokuyo, o segundo filho dela, o príncipe ou princesa, não sei se é menino ou garota, se é garoto ou garota, né? Ele iria nascer com o pé para baixo, entendeu? Por quê? Porque ele estava chutando para baixo, então ia ser um parto pélvico, né? Ia ser um parto pélvico. Então, quem mais tem habilidade, além de ser um eunuco e um médico muito habilidoso, seria o próprio Luomen, que aconteceu algumas coisas ali com o imperador antigo, que gerou a expulsão dele como um criminoso. Ele foi considerado um criminoso, embora ninguém saiba o motivo desse assunto ter sido, disso ter acontecido, entendeu? Nem a própria a Mal Mal sabe por alto o nome da pessoa que acabou envolvendo esse assunto, né? Sabe por alto, né? E aí, como ela descobriu por meio do professor ali da academia, que o próprio Luomen ficou sabendo que ali dentro do palácio interno foi construída uma academia para servas ali que não sabem ler, não sabem escrever, então foi construída uma academia, uma escola lá dentro do palácio interno. Então a própria Mal Mal leva isso, né? Ela leva algumas coisas, porque ou ela ia passar na clínica lá da senhora lá, que ela já foi quando uma das suas amigas que trabalham com Gyokyo, a Honyan, passou mal, né? E aí ela fica sabendo desses avisos que já foram postos pelo próprio Luomen e pelo cara que é professor ali dentro daquela escola, há 20 anos atrás. Então existe a possibilidade de pessoas mais velhas que já viram esse aviso, que entenderam e interpretaram esse aviso, estarem causando ali dentro do palácio interno. E existe uma pessoa que forjou a sua morte na primeira temporada, que se chama Suire. Ela forjou a própria morte. Eu não sei qual o objetivo dela, depois que ela morreu, várias coisas começaram. Eu acho que era o plano dela dar uma desestabilizada ali dentro do palácio interno, porque é exatamente isso que está acontecendo. Porque acontece o seguinte: devido aos avisos que o próprio Luomen colocava 20 anos atrás, as médicas que trabalham ali naquela clínica ali um pouquinho mais
afastada, que são médicas que trabalham com coisas um pouco, tipo, doenças como minha rinite, que só passar remédio acabou, entendeu? Só isso. Ou gripes que sejam básicas, entendeu? Os que são mais complexos são para os homens, entendeu? Mulheres fazem os trabalhos menos complexos, entendeu? E era assim na China antiga, né? E ali, naquele momento, ela começou a entender o que estava rolando. O veneno que foi dado lá na primeira temporada para Li Hua, fazendo ela perder o bebê, né? É algo que a própria Suiren, junto com uma das médicas ali, passaram pra concubina, que acabou gerando toda uma confusão lá, que é a prima da Li Hua, que acabou sendo expulsa do palácio interno por conta daquilo. E ela acaba descobrindo esses planos. Só que ela decide não contar, né, de primeira. Mas ela, a própria Suiren aparece ali e fala que a Mal Mal descobriu. E aí chama ela para seguir ela usando a Shisui, porque ela iria descobrir a verdade. A verdade do sobre um remédio que traz as pessoas à vida, que é o remédio da ressurreição. E ela queria saber desse remédio. E aí vemos o pai original, o pai de sangue da Mal Mal, tomando um chá, falando da sua esposa, que seria a mãe da Mal Mal, né? Só que quem estava ali não era o Jinshi. Chamaram alguém que parecia muito com o Jinshi, né? Que era uma mulher no caso, pra fazer o irmão mais novo do imperador ali, porque o próprio Jinshi estaria ocupado, porque a Mal Mal foi sequestrada. E ele estaria ocupado nas buscas por ela, entendeu? Ele estaria ocupado pelas buscas dela. Tanto a Gyokyo quanto todo mundo ali totalmente devem estar preocupados com ela. Por quê? Porque ela desapareceu, ela não apareceu mais. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.